O programa Boa Vida está começando e, gente, final de ano chegou. Incrível como passou depressa, meu Deus do céu, que loucura como passou depressa. Se a gente bobear, a vida passa muito depressa. Esquisito é isso, que a gente fica tão envolvido com o nosso dia a dia, na nossa rotina, com os nossos problemas, né? É um ciclo que parece que não se fecha nunca, que não termina nunca, que de repente quando a gente vê, os meninos já cresceram, a sua vida já andou bastante, e aí muitas vezes a gente se pergunta, está valendo a pena? Então, nunca é tarde para a gente começar a pensar sobre isso. Principalmente porque em época de fim de ano a gente realmente faz essas reflexões, a gente realmente questiona, né, o nosso ano, questiona o que foi bom, o que foi ruim. Algumas pessoas elas entram até num estado depressivo, de uma certa tristeza, como se algo estivesse faltando. As festas de fim de ano que trazem a nostalgia de alguma coisa, a tristeza por esse mundo louco que a gente vive. Mas enfim, eu sou uma pessoa que eu acordo assoviando e vou dormir assoviando. Eu gosto disso, mesmo que meu dia seja muito estressante, mesmo que as pessoas me passem raiva, mesmo que eu saia destrambelhada porque eu não tenho tempo para nada, é uma coisa esquisita o meu dia a dia. Mesmo assim, o meu temperamento é um temperamento positivo. Eu gosto de ver a vida de uma forma positiva, de uma forma tranquila. Mas isso é uma coisa da minha natureza, sempre foi assim. Mas durante muitos anos da minha vida, eu acho que eu estou disposta aqui nesse programa a abrir meu coração para você, a realmente falar com sinceridade. Eu faço isso toda vez. Eu detesto máscara, detesto gente fingida, gente que ri e quando você vira as costas ela te mete o pau. Eu sou uma pessoa assim, mas durante tantos anos da minha vida, eu coloquei uma defesa na frente do meu coração que fazia de mim uma pessoa aparentemente muito forte. E eu gostava disso. Eu sempre falava para a Nívia, para a mamãe, olha gente, vamos ser um pouco mais fria em alguns aspectos, né? Porque senão a gente sofre muito. E eu não entendia e não percebia que isso era uma coisa ruim na minha vida, que isso não era bom, não. E hoje eu consigo entender, fazer uma análise crítica muito interessante sobre todos esses anos que antecederam até os meus 40 anos. Eu estou com 46, até os meus 40 anos. Então, vou te contar desde o início. Assim, vou dar uma resumidinha na história, tá? Quando eu cresci numa família de classe média, nunca me faltou nada, sempre tive pais amorosos que cuidaram de mim e dos meus irmãos, a vida inteira, principalmente durante a infância. Eu tive meu pai junto comigo, junto com a minha mãe, meu pai estilo pijamão, chegava em casa às 6 horas da tarde todos os dias, brincava de pique, brincava de esconder, debaixo da cama, era uma farra. Meu pai, uma pessoa um pouco difícil, porque gastador, gostava de jogar na loteria, isso irritava a minha mãe, então eles sempre se bicaram bastante nisso, mas a gente não presenciava brigas, eu nunca tive esses traumas, assim, foi uma infância muito boa. Ele me protegia, porque eu era muito levada. Quando a escola me suspendia, ele não contava para a mamãe. Meu pai era um parceirão. Mas aí, quando eu fiz 12 anos, mais ou menos, todo esse mundo familiar que eu tinha desmoronou. Porque o meu pai resolveu simplesmente se separar da família. Hoje eu consigo falar isso agora, coisa assim de... Até 7 anos atrás era uma coisa que eu sequer conseguia falar, ou seja, foi uma trava que eu fiz. Espera aí que eu chego lá. Aí, deixa eu colocar isso aqui para ficar mais à vontade, para a gente conversar. Aí, quando ele resolveu ir embora, para mim, foi uma coisa esquisita, realmente foi um transtorno, foi um drama. Eu sou a caçula dos irmãos. E eu vi a minha mãe, que se casou aos 15 anos de idade, a minha mãe, aquela senhorinha que estava aqui 15 dias atrás, aquela fofa, se casou aos 15 anos de idade. Ele, meu pai, que era uma pessoa maravilhosa, mas era um homem do seu tempo, não deixou que a minha mãe estudasse mais, não deixou que a minha mãe trabalhasse.
A vida da minha mãe era cuidar dos filhos e da casa, coisas que ela fazia muito bem. Aí, quando eu percebi o que estava acontecendo, eu fiquei enlouquecida. Falei, mas como? Meu pai vai embora? Pai não vai embora. E meu pai se fechou, meu pai foi uma pessoa que, na época, essa crise o transformou numa pessoa muito chata, brigando com a gente por tudo. Foi um transtorno. E eu via minha mãe, muitas vezes, se humilhando. Desculpa, mãe, está contando um pouquinho da sua vida, mas eu acho que pode servir de exemplo para muitas mulheres. Eu via a mamãe se humilhando, não vai embora, Guilherme, não vai embora. E meu pai mal olhava, sabe aquela coisa assim? Ela servindo a comida dele, ele mudo, arrogante, coisas dos homens do passado, né, dos homens antigos, aquela coisa machista demais. Aquilo tudo, gente, ia subindo aqui em mim, ia subindo. E para mim era uma coisa que eu não podia suportar, a minha mãe se humilhando para ele. E muitas vezes os meus conselhos para ela, mesmo aos 12 anos de idade, era: mamãe, deixa ele embora, deixa ele embora, deixa ele sumir daqui, não faça isso, não se humilhe, eu não quero te ver fazendo isso. Mas ela, até como mecanismo de defesa, porque minha mãe sempre foi uma pessoa muito altiva, mas até como mecanismo de defesa, ela se desesperou, porque eram 3 filhos, ela sem profissão, né, ela só costurava pra gente, sem profissão, sem estudo, ela imaginou que não fosse conseguir nos criar. Bom, resumindo a história, meu pai foi embora. Foi embora e separou dela e se separou da gente. Sumiu no mundo, sumiu. Eu fui ver meu pai 1 ano depois. Foi uma coisa muito difícil pra gente, muito difícil pra mim. Os meus irmãos não, eles superaram muito bem, muito melhor do que eu. E aí, o que aconteceu? Eu construí um muro, uma muralha imensa na frente do meu coração. Comecei o meu período de me relacionar com os garotos se apaixonavam por mim, eu cativante, menina, bonitinha demais, mas eles só vinham até aqui, daqui eles não passavam, de maneira alguma, não penetravam no meu coração. E assim eu fui construindo a minha vida, os meus relacionamentos, a minha vida amorosa, até que entrou na minha vida sexual. Quando eu iniciei a minha vida sexual, não é fácil eu estar aqui falando isso para vocês, não. Só porque eu realmente sou uma pessoa muito aberta e tenho essa intimidade para falar assim com você. Por isso que eu pedi para você tirar o seu marido daí. Não quero que ele fique sabendo da minha história, não. Só você. Aí, eu não sentia orgasmos. Era uma coisa muito difícil para mim. E eu não entendia por quê, mas também não ficava encanada, não me preocupava com isso.